Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a nossa mensagem está no capítulo 28, livro Amizade, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Meimei. Hoje a gente encerra nossa primeira obra de estudo continuado aqui no nosso canal. E essa mensagem chama Petição. É justamente uma prece que uma pessoa faz a Deus, a Jesus. O capítulo 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo nos dão condição de entender melhor sobre a prece. Quando Jesus nos garante que aquilo que pedirmos obteremos, quando batermos a porta, ela nos será aberta, requer antes de tudo uma análise. Nós vamos receber aquilo que pedimos em prece quando soubermos pedir. Soubermos pedir porque temos que analisar a nossa própria vida em conformidade com a vontade de Deus. Se parássemos hoje para pensar e revisássemos as orações feitas e tudo aquilo que pedimos ao Pai, e Ele nos houvesse concedido naquele momento, como aquele pai despreparado que passa a mão na cabeça de seu filho, atendendo-lhe todas as súplicas, seríamos os mimados espiritualmente, alimentados em nosso vício, porque muitas vezes pedimos não o que queremos ou o que precisamos, mas pedimos o que queremos na alimentação do nosso ego. Existe uma diferença entre a nossa necessidade e o nosso puramente querer. As nossas necessidades, Deus atende, mas não atende de acordo com a sabedoria do homem, que é privada, que é restrita, mas em conformidade com a sua sabedoria, que é incomparável. Então, onde que podemos perceber essa ação de Deus nos nossos momentos de conflito? Meimei vai nos falar que Deus se manifesta na sua criatura. E quando nos deparamos com o outro, encontramos também com Deus. E quando olhamos para nós mesmos com um olhar acolhedor, com um olhar analítico, quando olhamos para a gente mesmo com amor, com critérios, também encontramos Deus em nós. Porque eu participo um pouco da obra de Deus o tempo todo da nossa vida. Nós somos importantes para Deus e nós somos importantes na obra dele. Então, Meimei vai falando que tanto na inocência de uma criança quanto na sabedoria daquelas pessoas que já desenvolveram o intelecto, encontra-se Deus. E aí ela vai colocando situações cotidianas onde Deus se manifesta. E depois vai falando, por exemplo, que encontra Deus naquelas pessoas que sofrem, que te olham com aquele olhar de súplica, de atenção. Que nós encontramos Deus, às vezes, na pessoa que mais nos tira do sério. Encontramos Deus naquele enfermo ou naquele idoso da nossa família que a gente não visita. E é por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, fala que tudo o que fizermos a um dos pequeninos, foi a Ele mesmo que vamos fazer. Então eu estava preso e foste me visitar, estava nu e me vestistes, estava com fome e me deste de alimento. Então, a gente não faz nada que fica sem marcas na nossa alma. O que, nesse momento, nessa petição do texto de Meimei, essa pessoa faz é que Jesus abra seus olhos
para que reconheça a obra do Pai à sua volta, porque ela tem uma necessidade de ser útil. E todos nós temos essa necessidade. Precisamos de deixar uma marca por onde passamos. Todos nós trabalhamos para isso todos os dias, em todas as circunstâncias. Nós queremos ser úteis no trabalho, úteis na nossa vida cotidiana, úteis na nossa vida familiar. E é bom a gente pensar lá na lei do trabalho do Livro dos Espíritos, quando nos fala que todo trabalho, toda atividade útil é trabalho. E realmente nós não fomos feitos para inércia, o que não quer dizer que não precisamos ter momentos de repouso. A gente já falou isso em estudos anteriores. No próprio Livro dos Espíritos, quando fala da lei do trabalho, resguarda o seu final para falar da importância do repouso. Mas aqui existe uma diferença entre a necessidade de ser útil e a coragem de ser útil. Porque todos nós sentimos esse ímpeto em nós de querermos ser útil. Mas quando a utilidade nos bate à porta, nos exigindo sair da zona de conforto, nos exigindo dizer alguns nãos, nos propondo uma reforma íntima, nos propondo uma reedificação daquilo que tomávamos como verdade e agora nós temos isso como falso. Isso não é fácil. Precisamos então da coragem. E é a essa coragem que essa pessoa em prece pede a Jesus. E aí fica para a gente uma reflexão para nós pensarmos, depois de 28 capítulos estudados da obra Amizade, de Meimei, em 28 dias de estudo, as nossas preces têm sido diferentes. Temos feito as nossas preces para que Deus atenda às nossas necessidades e não à nossa infantilidade espiritual. Temos mudado a nossa confiança no Pai, depositando muito mais nele do que em nós as diretrizes da nossa vida. Tornamo-nos amigos de Jesus e dos benfeitores espirituais que o Pai nos concede, trazendo uma sintonia tal que possamos percebê-los à nossa volta, nos sentindo amados e jamais sozinhos novamente. Como têm sido as nossas preces? Têm sido preces de confiança e temos, depois de feito as preces e apresentado as nossas necessidades a Jesus, temos descansado na certeza de que Ele nos ouve, Ele nos assiste e Ele não nos abandona. Como tem sido as nossas relações entre as pessoas, as relações entre as nossas famílias? Porque quantas vezes falamos isso aqui? Tem sido relações mais amigáveis? Então, vamos pedir a Jesus com a prece, olhos de ver e ouvidos de ouvir. E é assim que a gente vai terminar o nosso último capítulo do livro Amizade. E na segunda, a gente já começa outra obra. Então vamos à mensagem de Meimei. Petição. Senhor, admiro-te a presença em cada criatura que me cruza o caminho. Escuto-te as manifestações quando alguém usa o verbo na ponderação da madureza ou na simplicidade da criança. Percebo-te na criatura dos que ensinam e na inteligência dos que aprendem. Sinto-te o maravilhoso amor pulsando em cada coração. Enterneço-me em te observando o devotamento de todos aqueles que se fazem pais e mães no mundo. Entretanto, além de tudo isso, reconheço-te a voz quando me chama naqueles que sofrem. Fito-te nos enfermos e nos tristes que me estendem os braços, rogando-me auxílio em teu nome. Reconheço-te as lágrimas com que me falas de proteção no semblante das mães relegadas ao abandono.
Entendo-te no olhar ansioso dos irmãos em desajuste. Compreendo-te nas requisições de carinho das crianças atiradas à via pública. E sei quanto procuras por mim naqueles que se desequilibram nas sombras da ignorância ou nas labaredas da delinquência. Agradeço-te a felicidade de identificar-te nos companheiros de experiência. No entanto, venho rogar-te a coragem de ser útil para que eu saiba responder-te ao chamado, junto dos que choram. Senhor, eu estou aqui. Meus irmãos, que tenhamos todos nós um bom dia. Que Jesus nos abençoe.